Sem mais delongas, vamos para a palavra do Senhor. Eu estava pensando hoje, nós passamos parte do dia aqui, trabalhando, parte do dia aqui, lavando a igreja, organizando tudo, para que você estivesse agora à noite no culto, para que tudo estivesse limpo, organizado, estruturado, para você vir adorar a Deus, para receber uma palavra, para celebrar, para cantar, para pular, para vibrar, para adorar ao Senhor com toda a intensidade. Enquanto nós estávamos limpando, eu estava observando a equipe, observando os irmãos correndo de um lado para o outro, limpando. Um pega uma vassoura, um pega um rodo, outro pega um pano e faz isso, faz aquilo. Eu estava lembrando, querido, o quanto nosso povo é incansável. É incansável. Eu quero, com muita alegria no meu coração, eu quero dizer que eu tenho orgulho da igreja que eu pastoreio. Eu quero dizer que você é incansável. Você pode falar isso para a pessoa que está do seu lado? Diga: vizinho, a mensagem de Deus para você hoje é que você é incansável. Você é indesistível. Nem sei se essa palavra existe, mas enfim. Diga: você é inamovível. Acertou? Inamovível. Também não sei se essa palavra existe, mas você é incansável. Aleluia. E o texto que eu quero usar nessa noite está em 1 Coríntios capítulo 15, o versículo 58. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58. Vamos ler na versão da NVI. Você está do lado de alguém que não tem Bíblia, por favor, compartilhe com essa pessoa. Aleluia. Diz assim: portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Vamos ler mais uma vez? Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Pai, nós amamos a Tua palavra. Nós glorificamos o Teu nome porque é um privilégio para nós, Senhor, estarmos na Tua casa. E na Tua casa, Senhor, nós aprendemos mais de Ti. E na Tua casa nós somos revigorados. E na Tua casa nós somos, Senhor, fortalecidos na nossa fé. E a palavra do Senhor para nós nessa noite é uma palavra de fé, é uma palavra de esperança, é uma palavra de um ânimo novo, é uma palavra que nos renova a expectativa, que nos renova a visão, que nos renova a esperança. A nossa esperança não está naquilo que possuímos, a nossa esperança está no Senhor, no nosso Deus, no Deus da nossa salvação. Por isso, Pai, a minha expectativa é que o Senhor ministre profundamente ao coração de cada um dos Teus filhos nessa noite, no nome poderoso de Jesus. Quantos dizem amém? Tem uma música da Niva Soares que diz assim, ó: não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Tem uma música dela que diz assim. É sobre isso que eu quero falar para você, querido. Você é alguém que está firmado na rocha. Nós vivemos dias, querido, em que a inconstância muitas vezes nos tem dominado a mente, o coração, o comportamento. Quantos projetos você deixou no meio do caminho em 2023? Quantos projetos você interrompeu em 2023? Quantos projetos nós começamos e não terminamos, não concluímos? Nós deixamos pela metade.
E às vezes, quando recebemos notícias ruins, às vezes quando recebemos más notícias, nós queremos deixar tudo, nós queremos largar tudo e queremos seguir a vida. Acontece comigo, acontece com mais alguém aqui? Sabe aquele momento que você passa por uma frustração, uma decepção? A primeira coisa que vem na cabeça é: eu vou deixar tudo, eu vou largar esse negócio. Eu vou seguir minha vida, eu vou seguir meu caminho. Eu vou fazer o que eu quero fazer. Mas eu venho aqui te lembrar, querido, que o Senhor ama aqueles que são constantes. O Senhor, Ele tem prazer naqueles que são constantes. Na carta aos Hebreus, o autor escreve dizendo: Deus não tem prazer nos que retrocedem. Em outras palavras, Deus não tem prazer naqueles que deixam os sonhos pela metade do caminho. Deus não tem prazer naqueles que deixam o projeto no meio do caminho. Então talvez você está pensando em abandonar algum projeto. Então talvez você está pensando de abandonar algum sonho. Então talvez você está pensando de abandonar algo que você começou há tão pouco tempo. Mas eu tenho uma palavra para você: não se abale diante das circunstâncias. Não se abale diante dos grandes desafios. Não se abale diante dos gigantes. Você é inamovível. Você é alguém firmado na rocha. Aleluia. E eu vim te lembrar nessa noite dessa verdade, porque nós precisamos completar a carreira que nos está proposta. Alguém que é incansável, e eu quero usar esse termo, eu quero usar essa tônica nessa noite. Alguém que é incansável, avança. Alguém que é incansável, conquista. Alguém que é incansável, prospera. Alguém que é incansável, sonha mais alto. Deus nos fez, Deus nos estabeleceu para vivermos essa realidade. Por isso nós encontramos esse termo espalhado nas Escrituras. Tantos textos que o apóstolo Paulo vai nos falar dessa realidade. E quem é alguém incansável, pastor? É alguém que não tem variação de comportamento. É alguém que não se move. É alguém que não vive baseado nas circunstâncias externas. É alguém que mesmo quando recebe más notícias, ele fica triste, ele fica abatido. Isso acontece comigo, e eu estou falando para você daquilo que acontece comigo. Quantas notícias tristes às vezes eu recebo, e quantos revés às vezes eu vivo na minha vida. Mas sabe, queridos, eu me mantenho firme no Senhor, sabendo que no Senhor o meu trabalho não é inútil, sabendo que no Senhor tudo aquilo que eu tenho, esmerado e me esforçado para fazer para Ele, terá um galardão, terá uma recompensa no céu. Afinal, nós cristãos trabalhamos por essa realidade. Nós trabalhamos com a certeza de que o Senhor está preparando um galardão para cada um de nós. Nós trabalhamos na certeza de que o Senhor, Ele tem uma recompensa para cada um dos seus filhos. Será que tem alguém vivo aqui nessa noite entendendo essa palavra? O Senhor tem um galardão para mim, para você, e Ele prometeu isso na sua palavra. E por isso, irmãos, nós precisamos nos esforçar para vivermos essa realidade, porque vai receber recompensa aqueles que perseverarem até o fim. Vai receber recompensa aqueles que forem fiéis até o fim. Vai receber recompensa aqueles que forem incansáveis. Você é alguém incansável. Você é alguém imparável. Eu não sei o que você deixou no meio do caminho esse ano. Eu não sei o que você parou nesse ano. Eu não sei o que você interrompeu nesse ano. Mas sabe, há uma palavra de Deus para você nessa noite. Mantenha-se firme. Mantenha-se constante. Mantenha-se na posição certa. Mantenha-se no lugar certo. Às vezes nós estamos prestes a receber o que Deus prometeu. Às vezes nós estamos tão perto de alcançar o que Deus prometeu. Mas por que não nos posicionamos? Por que não nos mantemos na posição?
Parece que nos distanciamos, e isto é uma realidade, porque Deus falou tantas vezes ao seu povo, ao povo hebreu. Deus falou sobre a inconstância. Então o oposto de alguém incansável, constante, firme, fiel e leal, é alguém que é inconstante. Se você ler comigo um Salmos capítulo 26 e o versículo 12, diz assim o salmista: os meus pés estão firmes na retidão, na grande assembleia bendirei ao Senhor. Olha o que o salmista diz: os meus pés estão firmes na retidão. Os meus pés não se desviam. Os meus pés não perdem o propósito. Os meus pés não perdem o foco. Os meus pés estão indo na direção que Deus designou para mim, e eu não vou parar. Eu não vou desistir. Não serei abalado. Vou me manter firme. Vou me manter perseverante. O Salmo 101 e o versículo 6, a palavra diz assim: meus olhos estão nos leais da terra, para que habitem comigo. Quem anda no caminho dos íntegros, este será o meu ministro. Olha o que a palavra do Senhor está dizendo: os meus olhos estão nos leais. Alguém leal é sinônimo também de constante, incansável, imparável. Alguém que é perseverante. E a palavra diz que os olhos do Senhor estão sobre estas pessoas. Então eu quero dizer, os olhos do Senhor estão sobre ti. Amém? Parece que só 3 pessoas creem nisso, mas eu vou repetir: os olhos do Senhor estão sobre ti. Os olhos do Senhor estão sobre a tua casa. Os olhos do Senhor estão sobre a tua empresa. Os olhos do Senhor estão sobre ti. E o que Ele espera de você? Mantenha-se firme. O que Ele espera de você? Mantenha-se leal. O que Ele espera de mim? Mantenha-se posicionado. Que os teus pés, Bruno, não vacilem. É isso que Ele espera de nós. Alguém firmado na rocha. Existe uma geração, e foi Deus quem disse isso. Existe uma geração que não seria inconstante. Existe uma geração que começaria e terminaria o propósito. Existe uma geração que não pararia no meio do caminho. Será que eu estou pregando para essa geração hoje? Será que eu estou falando com essa geração hoje? Sabe, a minha palavra, a palavra de Deus para o seu coração nessa noite, é para que rompamos de uma vez por todas com toda e qualquer inconstância. Comece e não termina, comece e não termina, comece e não termina, comece e não termina. Sabe, é hora de rompermos e pararmos com isso e dizer: Senhor, eu vou perseverar, eu vou me manter posicionado, eu estarei estabelecido na posição que o Senhor tem para mim, até que o Senhor me ouça, até que o Senhor faça, até que o Senhor responda. É assim que eu estou. Eu queria poder compartilhar tantas coisas com vocês, mas o que eu posso dizer para você nessa noite, a minha posição diante de Deus é manter firme até que Ele faça o que Ele prometeu na minha vida. Às vezes nos cansamos. Será? E por isso iremos parar e desistir? Não. Às vezes nos decepcionamos. Iremos parar e desistir? Não. Você é alguém firmado em Jesus, incansável. E quando eu falo incansável, eu não estou falando do corpo físico, mas estou falando de um espírito. Eu estou falando de um estado de mente.
Eu estou falando do Espírito Santo que te renova dia após dia. O Espírito que habita em você te renova dia após dia. E mesmo com o corpo cansado, você se levanta e vai. Mesmo preso, e mesmo tendo sido esbofeteado, e mesmo amarrado em um tronco, o texto de Atos 16, que lemos na abertura do culto, diz que Paulo cantava ao Senhor. O corpo de Paulo poderia estar preso, o seu corpo poderia estar dilacerado pelos açoites que ele acabara de receber, mas o espírito dele estava renovado. A mente de Paulo estava renovada. Os ânimos de Paulo estavam renovados, porque só alguém com o espírito renovado pode cantar numa cela de uma prisão. Só alguém com o estado de mente livre, só alguém que recebeu o Espírito de Deus pode cantar, mesmo estando amarrado a um tronco. Ele pode cantar, porque não se trata do exterior, mas se trata do interior. Por isso Paulo, ele pode escrever: por mais que o meu corpo ele se corrompa dia após dia, o meu homem interior ele se renova. Então quem é alguém incansável, pastor? É alguém que constantemente se renova na presença do Senhor. Quem é alguém constante, pastor? É alguém que mesmo diante da adversidade externa, ele se renova na presença do Senhor. Jesus vai dizer no livro de Mateus que o inconstante, é aquele que não tem raiz, é aquele que não tem profundidade. Então, se isto é verdade, o inverso também é verdadeiro. Alguém que tem raízes profundas em Deus e na sua palavra. Alguém que tem raízes profundas na intimidade com o Espírito Santo. Alguém que tem raízes profundas no secreto com Deus. Ele não teme más notícias, ele não teme o dia mau. Por mais que o corpo, por mais que o exterior ele sinta, ele se abale, mas o homem interior é renovado pelo poder da palavra. Tem alguém aqui nessa noite? Então alguns não avançam e não prosperam porque ainda não venceram a inconstância. Alguns não avançam e não prosperam porque ainda não têm sido perseverante. A palavra do Senhor para nós essa noite é: persevere, porque a perseverança é o segredo para conquistar o que Deus determinou para nós. É a perseverança. Por isso Paulo escreveu, olha esse texto comigo, Colossenses 4 e o verso 2. Olha esse texto comigo. Colossenses capítulo 4, versículo 2. Paulo diz: sejam constantes na oração. O que Paulo diz, irmãos? Dediquem-se à oração, na versão da NVI. Em outra versão diz: seja constante na oração, e que ela, a oração, os mantenha vigilantes, dando graças a Deus. Alguém que é incansável, alguém que é perseverante, é alguém que aprendeu o caminho da oração. É alguém que não se cansa de orar. É alguém que não se cansa de se dobrar diante do Senhor. É alguém que não se cansa de clamar dia e noite. É alguém que não se cansa de exercer fé, mesmo que não aconteça, mesmo que a resposta seja contrária, mesmo que a resposta não seja aquilo que você queria, que eu queria, mesmo que Deus não faça do jeito que eu quero, mesmo que Deus não faça do jeito que você quer, mas persevere na oração, mas persevere na presença, e essa perseverança vai resultar num nível de glória na minha e na sua vida. Então
Qual é o segredo dessa noite, pastor? Seja incansável. Quando eu estava olhando os meninos hoje aqui trabalhando incansavelmente, e eles trabalhando e lavando tudo, e ainda disseram: vamos vender lanche, vamos fazer pizza, meu Deus do céu. E saíram daqui e foram preparar o lanche para vender. Por isso você não vai comer em lugar nenhum hoje, a não ser que acabe ali. Se você for, você vai estar em pecado hoje, crente, porque é o suor dessas meninas incansáveis ali. É o suor dessas meninas incansáveis. E vendo esse povo incansável me inspirou para ministrar essa palavra para o seu coração hoje. Porque alguém que é incansável alcança. Alguém que é incansável conquista. Eu olho para tudo isso que Deus tem feito nessa igreja. É resultado de perseverança. No início, quando nós chegamos em Chapadinha, irmãos, durante 1 ano e 4 meses havia questionamentos: o que nós estamos fazendo nessa cidade? Mas o Espírito Santo vinha e trazia convicção: é aqui, é aqui, é aqui o lugar, é aqui o lugar, é aqui o lugar. E em tão pouco tempo, nós começamos em 2018, você sabe da história da igreja. 2020 veio a pandemia, parou tudo, a igreja fechou, tudo fechou. E nós perseveramos. E a maior maluquice nós fizemos em plena pandemia: nós reformamos um novo prédio para mudar para esse novo prédio. Não tínhamos nem previsão de quando as igrejas iam reabrir, de quando tudo ia voltar à normalidade. Mas lá estávamos nós, perseverando na promessa, perseverando na palavra do Senhor. E sabe o que Deus fez? Deus nos acrescentou. Então o que eu estou falando para você aqui é uma realidade na minha vida, querido. Persevere na promessa de Deus, persevere numa palavra de Deus. Ele tem uma palavra para você. Ei! Ele só quer que você não desista. Anos atrás eu poderia ter desistido. Há anos atrás, com 25 anos de idade, irmão, eu tive início de depressão. Foi quando eu perdi os cabelos. Ganhei esse brinde aqui, essa coroinha na cabeça. Mas eu não desisti. Em 2011 o diabo tentou me parar com aquele acidente. 9 costelas quebradas, pulmão rasgado, fígado rasgado, baço esbagaçado, braço esquerdo quebrado em 3 lugares, 8 dias em coma, 40 dias internado entre a vida e a morte. E sabe, alguém chegou para mim e disse assim: o diabo queria te parar. Eu disse: mas ele é besta, ele é bobo. Quantas situações talvez, sabe, o inimigo já aprontou contigo para que você parasse. E você até pensou: eu vou parar mesmo, eu vou desistir mesmo. Mas tem uma canção da Ludmilla Felber que diz assim, ó: em tempos de guerra, nunca pare de lutar, não baixe a guarda, nunca pare de lutar. Em tempos de guerra, nunca pare de adorar, libera a palavra, profetiza o escape, a recompensa vem sem demora. O escape sem demora. Se você sabe dessa canção, cante comigo. Ei, em tempos de guerra, nunca pare de lutar, não baixe, nunca pare de lutar. Em tempos de guerra, nunca pare de adorar, profetiza sem parar. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem. Xeranamaxere cantaraba, xere cantaraba, sore cantaraba. Sem demora, o escape
Feche teus olhos, aí mesmo sentado, feche teus olhos. Erga a tua mão direita aos céus. É no tempo de guerra que a gente profetiza. Libera a palavra profética na tua própria vida. Ei, do que você está precisando em Deus? Ah, eu quero a salvação da minha esposa, eu quero a salvação do meu marido. Ah, eu quero um novo emprego. Ah, Senhor, eu estou precisando disso, eu estou precisando. Sabe, profetiza. Ah, Senhor, eu estou no meio da guerra. Ah, Senhor, eu estou pensando em desistir. Ah, Senhor, eu estou pensando em abandonar tudo. É a hora de profetizar no meio da guerra. Em tempos de guerra, nunca pare de lutar. Seja incansável. Eu estou liberando essa palavra para o teu coração, mas só Deus sabe como meu coração está para me poder liberar isso para você. Em tempos de guerra, nunca pare de lutar. Nunca pare de lutar. Em tempos. Senhor, eu vou perseverar. Senhor, eu vou crer. Senhor, eu vou esperar até que Tu faça. Eu vou esperar até que Tu cumpra o que prometeu. Ah, Senhor, a minha vida está em Tuas mãos. Ah, Senhor, as lutas não vão roubar a minha fé, mas as lutas vão me levar para mais perto de Ti. As lutas vão me levar para mais perto de quem Tu és, Senhor. Ei, Jesus. Não desista tão fácil. Não para tão fácil. Quando eu estava aprendendo a tocar violão, eu treinava 40 minutos todo dia. 40 minutos a 1 hora. E um dia eu estava no ensaio, tentando pegar uma música. E o meu professor disse assim: larga de mão. Larga isso de mão, música não dá para ti. Vai fazer outra coisa. Eu cheguei em casa, eu chorei naturalmente. Mas se eu treinava 40 minutos por dia, 1 hora, eu passei a treinar 2 horas por dia. Eu disse: eu não vou desistir. Eu vou aprender esse instrumento. Hoje eu não toco tão bem como eu gostaria. Minha mão esquerda é aleijada, a mão das notas. Quando eu perdi o movimento do braço esquerdo, o médico foi me visitar no centro de recuperação e ele disse: você perdeu o nervo radial, que é esse nervo que faz aqui a anteninha aqui, o dedo polegar. Ele disse: o teu braço vai murchar, você vai precisar usar uma tipóia pro resto da vida. Eu sempre conto essa história. O médico mal fechou a boca e eu disse para ele: eu não aceito esse diagnóstico. Deus me deu um talento, Deus me deu um dom e eu vou tocar meu instrumento. E Deus de fato devolveu o movimento do meu braço. E quando eu voltei para casa, eu não conseguia fazer as notas. Então eu chorava porque eu não conseguia fazer as notas. Mas eu não desisti. Eu fiquei treinando tantas horas e tantas horas até conseguir fazer um sol maior. E quando eu consegui fazer um sol, eu gritei, eu chorei, eu louvei e eu agradeci a Deus porque eu consegui fazer um acorde novamente. Eu não consigo fazer todos os acordes no violão, então eu reinventei algumas notas. Então eu reinventei alguns acordes para poder tocar.
E sabe por que eu estou te contando esse testemunho? Seja incansável. Não desista tão fácil. Não pula fora do barco tão fácil. Deus tem algo contigo. Deus tem algo contigo. Deus te trouxe esse culto para você ouvir isso. Ele tem algo contigo. Então não desista tão fácil. Não vá embora tão fácil. Não abra mão tão fácil. Em tempos de guerra, nunca pare de lutar. Não baixe a guarda, nunca pare de lutar. Em tempos de guerra, nunca pare de adorar. Libera. Talvez você entrou nesse culto hoje decidido: eu vou terminar com isso, eu vou desistir disso. A menos que você realmente tenha uma palavra de Deus dizendo: chegou o fim. A menos que você tenha uma palavra de Deus dizendo: é hora de acabar com isso, é hora de encerrar, finish, completou, finalizou. Se você tiver uma palavra de Deus, então ok, vá adiante. Porque o inverso também é verdadeiro. Às vezes a gente fica insistindo em algo que Deus disse assim: chegou a hora de findar, chegou a hora de acabar, já deu, vai para outro estágio, vai para outro nível. E a gente fica insistindo. Então o inverso também é verdadeiro. Mas se você não tem uma palavra de Deus dizendo para você terminar, se você não tem uma palavra de Deus dizendo para você que chegou ao fim, então Ele tem um recado para você nessa noite por meio desse púlpito: persevere um pouco mais. Persevere um pouco mais. O sol está nascendo. O que está escuro hoje, amanhã vai estar claro. O que você não está entendendo hoje, amanhã você vai entender. Os porquês de hoje serão respostas de amanhã. Apenas persevere. Sabe, existe uma realidade na palavra de Deus em que ministra muito ao meu coração. Lá no livro de Apocalipse, capítulo 20, o versículo 12, diz assim, ó: e vi os mortos e pequenos e grandes em pé diante do trono, e os livros foram abertos. E outro livro foi aberto, que é o livro da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, de acordo com as suas obras. É uma realidade que vai acontecer num tempo próximo, igreja. Nós seremos expostos ao livro. A nossa vida estará escrita ali no livro, e esse livro vai ser aberto diante de nós. E uma pergunta no meu coração: como eu sou conhecido no céu? Como você é conhecido no céu? Sabe, eu não quero ser conhecido no céu como alguém que desistiu. Eu não quero ser conhecido no céu como alguém que parou no meio do caminho. Eu não quero ser conhecido no céu como alguém que deixou o que tinha para fazer, que não completou a carreira e que não guardou a fé. Mas eu quero ser conhecido como Paulo. Eu quero ser conhecido como alguém que combateu o bom combate, como alguém que chegou ao final da carreira e disse: Senhor, eu fui incansável até o fim. Porque aquele que perseverar até o fim será salvo. Porque aquele que perseverar até o fim receberá a coroa da vida. Porque aquele que perseverar até o fim receberá um novo nome no céu. Mas tem uma palavra: seja incansável. Tem uma palavra: seja indesistível. Tem uma palavra: seja constante até o fim. Eu sei que no meio da guerra dá vontade de parar. Eu sei que no meio da guerra dá vontade de jogar tudo pro alto e dizer: Deus, eu vou parar com esse negócio.
Mas é no meio da guerra que Ele vem e te fortalece. É no meio da guerra que o céu te visita. É no meio da guerra que o sobrenatural acontece. É no meio da guerra que a presença do Senhor invade o teu ser. É no meio da guerra. Ei, então não para, não para, não para, não para, não para, não para, não para. Em tempos de guerra, nunca para, não baixe. Deixa o Espírito Santo alcançar o teu coração. Ela diz assim, ó: o que vem pra tentar ferir o valente de Deus em meio às suas guerras. Que terrível e fazer desistir. Que terrível arma é usada para tentar paralisar. Olha aí, ó. Cansaço, desânimo, logo após como contra-ataque do mal, a dor de uma perda, ou a dor da traição, uma quebra de aliança, que é a raiz da ingratidão. Se alguém está, preste muita, ouça o que vem. Em tempos de guerra, nunca pare, não baixe a guarda, nunca pare de lutar. O escape, o descanso, a cura. O escape, o descanso, a cura. O escape, o descanso. Eu não quero ser conhecido como alguém que parou. Eu quero ser conhecido como Abraão, o pai da fé. Ou talvez conhecido como Gideão, homem forte, corajoso. Ou talvez conhecido como Sansão, pela sua força. Ou talvez lembrado como Paulo, o apóstolo de Deus. Talvez como Enoque, o amigo de Deus. Eu só não quero ser conhecido no céu como alguém que desistiu. Eu só não quero ser conhecido no céu como alguém que parou no meio do caminho. Eu quero ser incansável. Mesmo que o meu corpo desfaleça, mesmo que minha fé esmoreça, eu quero continuar até que Ele faça o que prometeu, até que receba a coroa de glória. A palavra de Deus para você nessa noite é: não desista. Não desista. Não pare. Não pare. Você vai ver o que Deus vai fazer nos próximos dias. Você vai ser conhecido no reino espiritual.
o mundo espiritual vai te respeitar. Um dia uns camaradas, ele foram expulsar um demônio no nome do Deus de Paulo. Ele disse, no nome do Deus de Paulo eu te esconjuro. O demônio olhou para ele e disse assim: quem são vocês? Eu sei quem é Paulo. Eu também sei quem é o Deus de Paulo. Mas vocês quem são? No livro de Apocalipse tem uma história interessante, porque João, na revelação, ele foi se prostrar diante de um anjo. Ele foi adorar o anjo. E o anjo disse assim: João, não faz isso, cara. Olha a resposta do anjo para ele. Ele disse: João, eu sei quem é você. Eu sei quem são os teus irmãos lá na terra. Em outras palavras, o anjo estava dizendo: João, teu nome circula aqui no céu, camarada. O céu reconhece quem é você. Deixa eu dizer uma coisa para você: o céu reconhece os incansáveis. O céu reconhece os indesistíveis. O céu reconhece os constantes. E por isso o Senhor foi enfático. Deus disse à nação de Israel: não tenham coração obstinado como o pai de vocês, geração rebelde, geração inconstante. Os Salmos está cheio dessa declaração, porque Deus ama os filhos constantes. Deus ama os filhos leais, porque o céu reconhece. O céu reconhece a tua perseverança. O céu reconhece a tua lealdade. É a linguagem do céu. Por isso Lúcifer não pôde ficar lá. Por isso ele precisou ser expulso como a terça parte dos anjos, porque ele não tinha a linguagem de honra. Ele não tinha a linguagem de lealdade. Ele não conhecia o código da honra. Ele não conhecia, ele não entendia isso. Era alheio para ele. É por isso que o Senhor deixou registrado que nenhum rebelde vai entrar no céu, porque rebelde não tem o código da honra. O céu é movido pelo código da honra. O céu é movido pelo código da lealdade. Então quando alguém aqui na terra é leal, então quando alguém aqui na terra tem o código de honra, então quando alguém aqui na terra é incansável, indesistível, leal ao Senhor e aos preceitos da sua palavra, então o céu inteiro reconhece isso. Eu acho que eu já falei demais. Acho que você já entendeu o recado do céu. Eu acho que você já entendeu o que Deus tinha para dizer para você. Não pare. Não pare. Não pare. O que vem para tentar ferir o valente de Deus em meio às suas guerras? Você pode ficar de pé no seu lugar? Que terrível arma fazer olhar atrás e querer desistir. Que terrível arma é usada para tentar paralisar.